Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre chakras, né? O nosso tema de hoje, dessa pequena aula, na verdade. Não gosto nem de chamar de aula, né? Porque quando é aula a gente se aprofunda mais. Mas assim, são algumas explicações básicas sobre os chakras. Então, assim, pra gente começar, né, a gente precisa entender que nós, seres humanos, num corpo físico, nós temos nosso corpo emocional, né? Nós temos nosso corpo espiritual, nós temos o corpo emocional também. E aí, nesses corpos todos, nós temos os nossos centros de força, são centros de energia, que quando equilibrados, né, o nosso corpo funciona perfeitamente em equilíbrio. Quando tem algum desequilíbrio, um ou mais de um, o que acontece? Aí a gente pode ter dores, a gente pode ter alguma doença, manifestar alguma dor, né? E aí o que acontece? Essas dores, essas doenças, elas podem ter fundos emocionais, podem ter fundos espirituais, podem ser doenças, né, físicas mesmo, ou algo, mas eu costumo dizer que uma doença física, ela sempre tem algum fundo, alguma raiz em alguma questão emocional, né, porque na medicina tradicional, se trata os sintomas e não se trata a raiz do problema. É onde entram as terapias holísticas e a medicina oriental. Ela vai buscar a raiz daquela doença, a raiz daquele problema, e ela vai tratar a raiz para que assim a gente tenha resultado no sintoma. E aí, voltando pro centro de força. Nossos centros de força, todas as imagens que vocês por acaso forem pesquisar, né, vídeos, sempre a gente vai achar uma pessoa sentada e eles representados sempre aqui na frente em círculos, tá? Não, mas assim, o que eu queria esclarecer é que eles não são círculos. Eles aparecem pra gente como círculos, né, representando, mas eles são compridos. Então, eles pegam daqui da frente, isso agora vou representar pra vocês aqui, o nosso chakra do terceiro olho, que é bem aqui na testa, ó, bem aqui no meio. Então, eles são compridos, então eles vão pegar daqui até aqui atrás, tá? Então, sempre as imagens, né, de estudo, sempre é na frente, mas não quer dizer que os nossos centros de energia fiquem só na frente. A gente também tem nas costas, porque eles são como um cone, é que essas imagens representam só a parte da frente deles, mas é um cone e ele vai se afinando, faz uma linha e abre um cone de novo. Então pensa assim, ó, são dois cones com uma linhazinha no meio, então, ou seja, eles estão aqui, essa linha vai passar e aqui tem outro conezinho, ok? E aí, independe, existem professores, existem lugares que eles contam como o primeiro sendo aqui de cima ou o primeiro sendo o daqui de baixo, tá? Eu vou começar de baixo pra cima, mas, por exemplo, numa aplicação de Reiki, isso a gente vai ver mais pra frente nas aulas de Reiki, você pode, pro Reiki, tá, gente? Abrindo um parênteses, tá aplicando de baixo para cima, isso para uma elevação daquele paciente, daquela pessoa que vai receber, ou você pode estar aplicando de cima para baixo, isso para um aterramento de energia, para uma pessoa que de repente está com energia demais acumulada, energia positiva ou energia negativa, para que haja um aterramento. Mas isso é mais para as aulas de Reiki, só para vocês terem o conhecimento agora. Então a gente vai começar de baixo pra cima. Antes, eu sentei aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês no vídeo. Então, oh meu Deus, são 7, tá? Os principais, sempre aqui na frente.
A gente tem chakras nas mãos, a gente pode representar os 7 chakras na mão também. A gente tem chakras nos pés e podemos representar na planta do pé também, ok? Mas assim, o que a gente vai dar foco hoje, porque isso já entra numa aula de curso avançado, né? Numa aula mais avançada. E aqui eu quero trazer para vocês um apanhado, tá? Então a gente vai começar, vou explicar para vocês aqui como são 7. A gente tem o básico, que é aqui embaixo, bem aqui embaixo mesmo, e ele vem na cor vermelha, tá? Aí aqui, uns 2 dedinhos abaixo do umbigo, a gente tem o sacral, o sexual ou o umbilical. Isso vai depender da literatura, do professor, né? Mas tanto faz, sacral, umbilical ou sexual. Ele é bem aqui, tá bom? Ele é laranja. Mais aqui pra cima, na boca do estômago, vai ter a literatura que vai dizer que ele é acima do umbigo. Vai ter literatura que vai dizer que ele é na boca do estômago. Eu gosto de dizer que ele é na boca do estômago. Isso também não vai alterar nada, tá bom? Ele é bem aqui, ó. Que aí a gente chama ele de plexo solar ou esplênico. Ele é de cor amarela. Aí a gente vai ter bem aqui no meio do peito o cardíaco, na cor verde. Aqui na garganta a gente vai ter o laríngeo, ele é azul claro. Aqui a gente vai ter o frontal ou o terceiro olho, que ele é da cor azul escura, azul índigo. E bem no topo da nossa cabeça, assim virado para cima, que isso é importante também, a gente tem o coronário da cor violeta, tá? Em algumas literaturas ele tá num rosa, num tom de rosa, mas ele é da cor violeta, tá? Importante ressaltar para vocês é o quê? Quando eu falei que eles são compridos, tá? O daqui do coronário, ele é virado para cima. Ele não é, enquanto os outros são virados para frente e para trás, o coronário ele é virado para cima, ok? Então a gente vai começar lá no chakra básico, que é o chakra raiz, tá? Também ele tem o nome de raiz, de básico. Lá, bem lá embaixo, na parte das costas, ele pega bem o nosso ossinho do cóccix, tá? O nosso último ossinho da coluna. E ele é o eu sou. Por que que ele tem essa frase junto com ele? Os chakras, antes da gente entrar na explicação de cada um deles, assim, vocês precisam saber que existe, assim, é um tema que é muito complexo, tá? Uma aula para cada chakra, nossa, demanda 1 semana de aula, pelo menos, né? De estudo, de leitura. Por quê? Porque para cada um deles a gente tem uma cor e a gente pode entrar na aromaterapia. Na cromoterapia, desculpa. E na aromaterapia também, cada um deles vai ter um óleo essencial que corresponde. Cada um deles vai ter um cristal que corresponde. Cada um deles vai ter um alimento que ingerido corresponde àquele chakra. Então, assim, quando está desalinhado, quando a gente fala que algum chakra está desalinhado, que o corpo da pessoa responde com algum sintoma, com alguma doença, tem vários tipos de terapias que podem ser utilizadas para alinhar todos, um mais que um, entre elas o Reiki, ajuda a energizar e alinhar, a cromoterapia, a aromaterapia, a cristalterapia, entende? Até as questões de alimentação que a gente ingere, vai poder auxiliar. A cromoterapia, como a gente falou que cada um tem uma cor correspondente, é a mais fácil porque é a mais visível. Então, por exemplo, o chakra básico, que é o que a gente estava falando lá, que ele pega bem ali no ossinho do cóccix, para ilustrar para vocês melhor. Ele é da cor vermelha, e ele corresponde ao eu sou, porque ele é a base para todos os outros, ele é a nossa base. Se esse centro de força ele tá desalinhado, muito provavelmente você vai sentir muita dor nas costas, porque ele corresponde à nossa coluna vertebral todinha, de baixo até lá em cima. Então, assim, você pode se sentir desmotivado, porque ele é você, o eu sou.
Ele é o que dá motivação para fazermos, para agirmos, para caminharmos, para andarmos. A coluna dá sustentação para o nosso corpo, né? Então, quando ele tá desalinhado, você pode partir para quê? De usar uma roupa de cor vermelha. Importante, não vai achar que vai sair todo de vermelho e ficar uma semana usando vermelho, porque o que você pode fazer? Pode ter o reverso. Você pode, se ele estiver alinhado, você pode desalinhar. Se ele estiver desalinhado, você pode piorar aquela situação. Então, por exemplo, uma peça vermelha, meditar na cor vermelha, porque a meditação também ela ajuda a realinhar os nossos centros de força. Pintar uma unha de vermelho, comer uma maçã, né? E aí existem várias coisas dentro de várias terapias holísticas para ajudar nesse chakra. Ele alinhado, ele vai trazer muitos benefícios. Por quê? Porque o seu corpo vai ter disposição. Você vai se sentir sustentado para fazer, ok? Aí a gente vai passar agora para o chakra sacral, aquele que eu falei que é aqui embaixo do umbigo. Sacral, umbilical, sexual, ele é o eu sinto. Ele é o chakra que lida diretamente com a criatividade, tá? Por que com a criatividade? Nas mulheres, ele pega muito na questão do sistema reprodutor, tá? Útero, ovários, trompas. Por quê? Segundo o sagrado feminino, porque a gente também tem que ressaltar aqui, falar de chakras também é falar de sagrado feminino, existem várias vertentes, o yoga fala dos chakras, ok? Então aí a gente vai encontrar várias ramificações que usam os centros de energia, até porque energia é tudo. Então para a mulher, o útero é considerado, segundo o sagrado feminino, os estudos da bruxaria natural, como o centro criativo. É como se a mulher tivesse 2 cérebros, ok? O nosso normal, e para a mulher o nosso útero também corresponde ao nosso cérebro criativo, tá? Se tem algum desarranjo no útero, algum desarranjo menstrual, no ciclo menstrual, muito provavelmente esse chakra está desalinhado. E automaticamente você mexe com todo o ciclo da mulher criativo. E quando a gente fala de criatividade, a gente fala de quê? A gente fala de... não é ser criativo no fato de inventar algo, de ser criativo no fato para pintar alguma coisa. O ser criativo, quando a gente fala, né, dessa questão, é de você... da ação da mulher. É do dia a dia dela, daquela rapidez de pensamento para que ela consiga resolver problemas muito rapidamente, de ser criativo também, de fazer algo, um hobby, algo que gosta, né? Quando esse chakra está desalinhado, muito provavelmente doenças relacionadas ao aparelho reprodutor estão presentes. A mesma coisa dos homens, também é o chakra, tá, que representa alguns desarranjos na questão reprodutora masculina. Ele também pode... As cólicas, tá, gente? Também tem a ver com esse chakra. Falei que ele é da cor laranja, né? Ok. Aí agora a gente vai subir um pouquinho para o chakra plexo solar, aqui. Plexo solar ou esplênico. Esse chakra, o nome dele já diz, né? Plexo solar e a cor dele é amarela. A gente pode correlacionar ele lá, voltar um pouquinho no chakra umbilical, sexual, sacral. As mulheres, elas são cíclicas porque elas seguem as lunações. Então, as fases da lua, tá? Seguem o ciclo menstrual da mulher segue. Os homens, eles são de energia solar. A mulher vem da energia da lua. Por isso, esse chakra sexual, ele mexe mais com as mulheres, geralmente. Já o chakra do plexo solar, ele tem a tendência de mexer mais com os homens, porque os homens são de energia solar, ok? Quando a gente falou do chakra sexual, umbilical, também bloqueios da parte sexual podem ocorrer se esse chakra estiver desalinhado, tá?
E aí a gente volta pro plexo solar. Ele alinhado, ele é o que nos motiva a ir longe. O chakra do plexo solar, né, como eu falei, ele é o chakra da impulsão, né, que impulsiona a gente a fazer algo. Como ele vem, né, muito dessa luz e dessa energia do sol, quando ele tá desalinhado, é onde a gente fica passivo às coisas, onde a gente tem medo da realização, medo de dar o próximo passo. Geralmente, ele desalinha quando a pessoa engole muito sentimento. Já ouviram falar desse termo de que a gente come os nossos sentimentos? E aí a pessoa começa a ter gastrite, dor de estômago, úlcera. Isso pode ser um desalinho no chakra do plexo solar. Por quê? Porque essa energia que vem, que é intensa e que seria para impulsionar a gente a fazer as coisas, a gente vai guardando, ou a gente vai engolindo, ou a gente vai pegando o que é do outro como se fosse propriedade nossa, e aí ela vai minguando, tá? Quando ela tá extremamente alinhada, né, é aquela pessoa que tem autoconfiança, porque se tá desalinhado, entra na questão da insegurança, na questão do medo. E alinhado é a pessoa vai. Sabe aquela frase, eu vou, mas eu vou com medo mesmo? Por quê? Porque o medo, ele é um alerta, como é a ansiedade, mas ele não pode ser paralisante, tá? O próximo que a gente vai é pro cardíaco, bem aqui no meio do peito, na cor verde. O cardíaco está muito ligado às nossas questões emocionais, aos nossos sentimentos. Em algumas literaturas, e eu gosto de trazer isso para as minhas explicações e para os meus atendimentos, ele é o que liga todos os outros. Então, por exemplo, numa aplicação de Reiki, se a pessoa está numa crise de ansiedade, é o primeiro ponto que a gente vai. Porque a gente, alinhando e acalmando ele, automaticamente os outros vão se reequilibrando. Por quê? Se você tem ansiedade, se você já, né, acho que a maioria das pessoas já teve esse sintoma, se você não teve, e para quem não tem crises de ansiedade, né, eu vou dar uma breve explicação. Geralmente a gente sente uma dor aqui, eu falo a gente porque eu me encaixo, tá? A gente sente uma sensação de aperto aqui. Existem pessoas que acham que estão infartando, e na realidade não, tá? É justamente porque ele lida diretamente com as questões emocionais. Então, quando a gente está no meio de uma crise de pânico, no meio de uma crise de ansiedade, ou lidando com questões emocionalmente desgastantes, é aqui que a gente vai sentir. Ah, mas tem como sentir? Essa é uma das sensações físicas que a gente pode ter dos nossos chakras, tá? Para pessoas mais sensíveis, existem relatos. Geralmente, os que têm mais sensações físicas são o cardíaco e o frontal. Algumas pessoas sentem o coronário, tá? Mas geralmente são esses três. Então vem essa sensação de angústia aqui no peito, vem essa sensação de dor mesmo. Isso pode ser um chakra cardíaco desalinhado. A depressão, tá? Ele desalinhado, ele pode estar ajudando ali na depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, tudo que for relacionado a questões emocionais, tá? A gente vai ter um desconforto aqui. E sim, se não realinhado, se essas questões raiz não alinhadas, não tratadas, aí podem vir as outras doenças mais graves, né? A gente vai subir agora pro chakra laríngeo, que tá bem aqui na garganta. É o chakra da comunicação. Então, muito provavelmente, quando a gente tem uma amidalite, uma dor de garganta, qualquer coisa que envolva faringite, esse chakra tá desalinhado, tá? E o que pode dizer isso no ponto das emoções? Essa pessoa não fala o que ela sente, ela não exprime os sentimentos dela, essa pessoa não consegue falar não e colocar limites para os outros e muitas vezes para si própria, tá? A gente vai subir agora para o chakra frontal, terceiro olho, azul índigo. Ele é o chakra da mente, né? Ele é o chakra que recebe as informações, tanto que ele tá ligado com a nossa cabeça também. Ele também é um chakra que desalinhado,
tem relação com ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela entra num ciclo e ela não para nunca de pensar. A pessoa ansiosa, ou ela tá muito preocupada com o futuro, ou ela tá muito preocupada com o passado, ela nunca vive o agora. Esse chakra alinhado tem muita relação com o despertar espiritual, tá? Aquela pessoa que tá buscando o autoconhecimento. Então, ele alinhado, ele equilibrado, ele auxilia muito. E as percepções que as pessoas com esse chakra alinhado têm, com esse chakra aberto, muita gente pode falar assim também, são sensações intensas de ter ligação com o espiritual, de ter o seu caminho, a sua jornada de autoconhecimento mais tranquila. Ele desalinhado, ele causa confusão mental, né? Também pode estar ligado a transtornos, né? Não que ele tenha culpa, vamos esclarecer, né? Não que o chakra frontal desalinhado cause um transtorno, não. Mas ele pode estar ali também desequilibrado, auxiliando para aquele transtorno ficar um pouco pior, ok? Aí a gente vai pro coronário. O coronário é o último, né? O sétimo. A gente começou de lá de baixo. Ele tem ligação com o mundo espiritual. Então, independente de crença, independente de religião, ele tem ligação com o mundo espiritual, né? A gente fala, quando o bebê é pequenininho, a moleira, ele é bem localizado ali mesmo. Então, assim, gente, deixa eu ver se eu falei pra vocês, deixa eu voltar. O plexo solar é o eu faço, o chakra laríngeo é o eu falo, o cardíaco eu amo, o frontal eu vejo, e o coronário que a gente tá falando é eu compreendo. Então, enquanto o frontal aqui, ele recebe as informações, é o eu vejo, vai ser processada pelo coronário, é o eu compreendo. E é uma ligação espiritual. Ele alinhado é a intuição, muito aflorada. São as percepções do ambiente. Sabe quando você chega naquele ambiente, opa, esse ambiente aqui não tá muito legal pra mim, o que eu posso fazer internamente aqui pra dar uma equilibrada e pra não pegar a energia do outro ou do ambiente. Ele em desequilíbrio, você até sente, mas você se sente perdido, você não sabe o que fazer. Você absorve o que é do outro pra você, como se fosse seu, e aí você vai se sentindo. Muitas vezes você pega o sentimento de depressão do outro pra você e você não sabe muito bem lidar com aquilo, tá? Importante a gente dizer também que assim, todos esses 7 centros de força, eles estão ligados aos órgãos do nosso corpo. Todos eles estão ligados a órgãos e a glândulas do nosso corpo, tá? Eu não vou entrar nisso agora, porque é muito complexo, demanda, assim, como eu falei pra vocês, várias aulas, né? Mas é importante vocês saberem que cada um deles tem ligação com o nosso corpo físico, com os nossos órgãos, com os nossos sistemas internos, né? E com as nossas principais glândulas, ok? A gente encerra essa aula de chakras aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais, né, sobre cada um deles, tenha auxiliado vocês como perceber cada um, se tá alinhado, se tá desalinhado, tá bom? E aí, pra próxima, quem sabe, a gente faz aí um workshop falando só de energias e passando por cada um deles, ok? Gratidão!